vocês vão entender, né, o porquê desse meu vídeo. Tá? Eu passei 5 anos nos Estados Unidos, né, tive a sorte, né, e a chance, a sorte de montar um laboratório de escoamentos turbulentos, né, jatos, né, e medir. Tá? Eu usei muita matemática, né, e a parte de fluido de escoamento turbulento. Então, olha só, lógico que eu não vou dar uma aula de turbulência aqui, tá? Quando você escreve a equação do escoamento em fluido, existe um termo, né, chamado termo convectivo, né, que é o termo onde gera a turbulência. A turbulência nasce, né, exatamente representada por esse termo, que é um termo não linear. Tá? Depois eu falo sobre isso aqui. Você tem aqui, ó, derivada parcial, né, aqui é a temperatura em relação a x. Isso aqui é um termo, né, não linear. Não linear. Então, toda turbulência na temperatura e na velocidade, ela é gerada por esse termo não linear. Tá? Bom, o que acontece? Quando você estuda, mesmo nos cursos iniciais de mecânica dos fluidos, né, quando você vai estudar escoamento, uma tubulação, um diâmetro D, né, aí você ouve, né, ou vê, né, o seguinte: número de Reynolds abaixo, né, de 2.300, 2.300, 2.400, o escoamento é laminar. Tá? Aí tem uma faixa de transição, né, acima de 2.600, 2.700, né, você tem o escoamento chamado turbulento. Porque o número de Reynolds, né, numa tubulação, né, ele é definido, né, como sendo uma velocidade média vezes um comprimento sobre a viscosidade cinemática. Tá? Então você tem aqui, né, teu escoamento, tem o seu comprimento, né, característico, no caso de uma tubulação é o diâmetro. Né? Tá? Então, esse aqui é o número de Reynolds que diz. No caso de jatos, olha só, ainda não entrei aqui ainda. Tá? No caso de jatos, você tem, por exemplo, aqui, ó, você tem um jato aqui é a saída. Né? Você tem um escoamento aqui. Aqui eu vou ter uma velocidade média. E aqui eu vou ter um comprimento característico L. Se for jato circular, é o diâmetro. Tá? E a viscosidade do fluido. Né? Aqui eu tenho o fluido. Né? Fluido. Ar ou água. Aqui o número de Reynolds crítico, que vai ser a velocidade média vezes um comprimento característico sobre a viscosidade cinemática, é da ordem de 10, gente. Então, qualquer jato, né, quer dizer, um escoamento, né, de jato, tem uma tubulação, né, tem um orifício onde sai o fluido, o número de Reynolds crítico é da ordem de 10. Acima de 10, o escoamento é turbulento. Por que eu estou dizendo isso? Tá? É o seguinte: existe um fenômeno, tá, chamado de entrainment rate, tá? Que é o seguinte: o jato sai a uma velocidade média aqui o fluido, né, ele está praticamente parado. Tá? Então quando ele sai aqui, ele gera o que nós chamamos, né, de vórtices. Aqui são os vórtices. Né? E esses vórtices, eles criam, né, uma zona, né, de baixa pressão, onde o seu perfil de velocidade média aumenta. Aqui é o perfil de velocidade média. Tá? Ele aumenta. Ele aumenta. Tá? Então, o entrainment é devido ao quê? À formação desses vórtices. Existe um número, não interessa, tá? Eu estou só falando superficialmente, chamado, né, de Strouhal. Strouhal number, que é exatamente ST, né? Vai ser a frequência vezes a velocidade, né, sobre um comprimento característico, no caso. Né?
Vou colocar, aliás, frequência, perdão, vezes um tempo sobre a velocidade característica. Repara, F, né, é sobre tempo, né? No caso, a dimensional é T a menos 1, tempo a menos 1. Vezes L é velocidade, aqui é velocidade. Isso aqui é um número adimensional, tá? O que é o estrurro, né? É exatamente no caso da frequência natural, né? Você tem a frequência natural de formação desses vórtices, tá? Até a minha dissertação foi interessante, que eu pulsava, né, por um alto-falante, né, e buscava a frequência de ressonância, aí media o entrainment, tá? Bom, por que eu estou dizendo isso tudo, né? Eu estou dizendo isso tudo porque um trabalho, né, mandado pelo meu fraterno amigo Sérgio Taboada, que não é da área, ele é docteur d'État, né? Mas não é da área de fluido, né? Ele pediu para eu fazer uma análise, comentar. Tá? Ele é uma pessoa, né, típica de um pesquisador. Tá? Então isso aí estava incomodando ele. Agora eu vou entrar aqui. Né? O título que ele mandou foi Ar-condicionado de tubos de argila tem custo zero de energia. Tá? Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço ele, né, um doctor d'État, uma pessoa, né, que se incomoda com a pesquisa, que isso aqui bateu nele como está batendo em mim. Tá? Não existe custo zero de energia. Você contraria a primeira lei da termodinâmica. Tá? É o que eu sempre falei, né, para os alunos, quando eu dei aula, palestra. A lei, você não tem que discutir. Ou você aceita, tá? Ou então você escreve, né, entre aspas, né, argumentando sobre os pontos negativos daquela lei. Aí o mundo científico vai julgar teu trabalho, certo? Tudo bem. Então, lei não se discute. Então, isso aqui não existe. A titulação, ela não existe. Tá? Deve ter sido algum tradutor, né, que geralmente, né, essas traduções de trabalhos científicos, né, para português, né, algumas palavras são traduzidas estranhamente, mas tudo bem. Agora, eu vou entrar mais nessa parte aqui, tá? Que é exatamente o que o trabalho fala. Né? Ele fala o seguinte: quando o ar passa de um orifício maior para um menor, ele perde calor. Tá? Isso aqui sou eu que estou colocando. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui, esses cones, né? Ó. Aqui tem o cone, aqui é um orifício maior para o menor. Tá? Então, o que ele fala? Né? Que aqui, né, que é um cone, são vários cones, né, de argila. Tá? Evidentemente, atenção, a velocidade aqui só aumenta se o escoamento for de um fluido com o número de Mach abaixo de 1. No escoamento supersônico é exatamente ao contrário. Né? Quando você diminui a área, a tua velocidade aumenta. Tá? Aqui, né, você tem o ar, né? E aqui você tem, né? E ainda fala ainda, né, a tradução, para você ver que perde calor, manda você colocar a mão aqui, ó, né? E abrir a boca e jogar a ar aqui. Você vai ter uma sensação de calor. Quando você diminui, né, o orifício dos teus lábios, né, e sopra, a sensação é de frio. Olha só. Por quê? Quando você diminui a área, atenção aqui. Eu vou escrever. Diminui a área, escoamento, massa específica constante, implica, vou colocar, né, velocidade aumenta. Professor, todo mundo sabe, quando diminui a área, a velocidade... Mentira. Por quê? Porque quando você vai restringindo a área, né, suponha que você deixa 1 milímetro quadrado de área, essa velocidade vira supersônica, não gera.
tá? Que quando você diminui a área, né, você introduz as chamadas perdas de carga, em que a equação da continuidade não enxerga. A perda de carga está associada à equação da energia. Ela não está. Porque a pessoa, se olhando só a equação da continuidade, ou seja, a equação da continuidade é VA igual a constante, né? Quando você olha para cá, eu diminuo a área, a velocidade aumenta, né? Aí eu dou um exemplo análogo aqui, ó, da eletricidade. Você tem aqui um resistor, né, R, e aqui você tem uma diferença de potencial. Diferença de potencial é energia, tá? V. Aqui você tem uma corrente I, né? Se você introduz um outro resistor, né, sob o mesmo potencial, a sua corrente aqui, ó, é a mesma aqui, mas ela cai em relação a essa. Então, se eu for fechando a minha área aqui, vai chegar um ponto que a velocidade vai baixar muito, 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 muito. Por causa de quê? Da equação da energia. Então, esses orifícios, né, vou colocar assim, o orifício é feito que a velocidade aumenta, mas não é o dobro. Se eu pegar essa metade aqui, esse V aqui não é o dobro daqui. Por causa de quê? Por causa da perda de carga. E ele fala, né, botando a mão e tal, é lógico, né, porque aqui você tem o tal fenômeno, né, ó, de entraînement, certo? Então, tudo bem. Então, aí